A paz do Senhor, querido professor, querido aluno. A você que já é inscrito no nosso canal, Deus abençoe. A você que não é inscrito, você está tendo a oportunidade aí já também, já de deixando aí aquele like, né? Se inscrevendo e ativando o sininho para estar recebendo todas as notificações deste nosso quarto trimestre, que vai ser uma bênção de Deus, né? Hoje nós estaremos tratando das lições bíblicas dominical do quarto trimestre, que vem com essa revista A Fragilidade Humana e a Soberania Divina. O subtópico dela vem assim: o sofrimento e a restauração de Jó. Nós estaremos tratando, né, como já foi dito aqui na nossa lição, sobre o livro de Jó, a história de Jó, o sofrimento de Jó, né, e toda a situação que Jó enfrentou, o silêncio de Jó. E nós vamos estar aprendendo isso nesse nosso quarto e último trimestre. Inclusive, essa revista, né, ela é do nosso pastor José Gonçalves, que era para ser lançada no terceiro trimestre. Você pode estar estranhando aí ela, porque se você ver bem aqui, está escrito aqui, né, do terceiro trimestre, e ela foi lançada agora no nosso quarto trimestre, tá? Não apresentei a revista porque ainda não tinha recebido, né, o meu material, mas para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, ele está aqui em mãos, graças a Deus, né? Essa revista ela vai vir com seus temas, que diz assim: o livro de Jó, quem era Jó? Jó e a realidade de Satanás, o drama de Jó, o lamento de Jó, a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? A teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? A teologia de Jofar. O justo não passa por tribulação? Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. A última defesa de Jó. A teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Quando Deus se revela ao homem? Quando Deus restaura o justo. Glória a Deus. Aí estão nossas 13 lições e os seus temas, que serão umas bênçãos para nós, né? Para o nosso elevo espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Nós devemos atentarmos para essas lições, principalmente para o livro de Jó, porque uma coisa que me desperta nesta lição aqui, e essa pergunta sempre vai deixar-nos, né, perplexos do começo até o final, ainda mais quando as pessoas não têm um certo conhecimento da palavra. Que a pergunta que Jó deixa nesse livro para nós aqui é bem interessante. E nós vamos estudarmos diariamente sobre essa pergunta, que por que os justos sofrem? Né, como já foi dito aqui na nossa lição, na nossa introdução aqui, será que só os justos que sofrem? Né? E por que eles sofrem? Será que há pecado? Será que o justo não passa por tribulação? Essas e outras lições aí vai ser bem interessante nós estarmos atentando-nos para elas, né? E falando sobre o livro de Jó, é muito interessante entender, né, que o Senhor no livro de Jó, ele é aquele que observa a fidelidade de todos nós. Né? O Senhor é aquele que nos observa, ele está nos observando a fidelidade pessoal de cada servo, né? E os seus limites também. É muito interessante também estar atentando aí para o livro de Jó, uma observação que também Deus também limita as obras do inimigo sobre nós. Não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Nós devemos estar atentos sobre isso. Né? Talvez nós estamos passando por provações, por tribulações, sendo testados, e nós pensamos até muitas das vezes que Deus não está, né, olhando para nós. Mas nós devemos atentarmos agora para essa lição do livro de Jó e ver que o Senhor
ele estava observando Jó. E assim somos eu e você, né? E o Senhor continua mudando a sorte daqueles que são provados para serem aprovados. Deus nunca, né, perdeu o controle da história. Sempre a história de Jó e a nossa história está na palma da mão do Senhor. Está aí atento, né? O Senhor está atento para ouvir o nosso clamor. E nada acontece sem que o próprio Deus tenha permitido. É isso que nós vamos ver nessa lição do livro de Jó. Que nada acontece com Jó se o Senhor não permitir. E assim é conosco. Beleza? Nós não devemos estar culpando Deus em todas as coisas. E também nem sempre é Satanás. Nós devemos ter o discernimento de entender quando aquilo é uma prova para sermos aprovados. E não devemos murmurar, assim como o nosso irmão Jó. Dentro da lição nós vamos ver que ele teve muitas percas. E em nenhum momento ele blasfemou contra Deus. Amém? Nós vamos estar vendo isso aí. Outro detalhe bem importante, para estarmos já enfatizando a nossa lição, é que o nome é o Senhor Todo-Poderoso. Né? Naquele tempo patriarcal no caso, eles gostavam muito de chamar Deus desse nome, o Todo-Poderoso. Tá? Então, se você for ver na nossa lição aí, este nome vai estar aproximadamente aí em 30 vezes. Né? Esse nome estará aparecendo no livro de Jó, o Todo-Poderoso. Então era um costume deles chamar Deus de Todo-Poderoso. Talvez você leia aí na sua casa o livro de Jó e você vai estar vendo aí aparecer várias vezes esse nome, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso, quando é tratado nessa lição aqui, é Deus. Né? Então a gente vai estar aí, o Deus Supremo, né? Que é o El Shaddai. Esse é o nome aí que vai aparecer para nós. O Deus Todo-Poderoso significa aquele que é mais do que suficiente. Né? Então, para a gente estar sempre atentando na nossa lição aí, fazendo essa parte introdutória da nossa lição, a apresentação do livro de Jó, né? A gente vai estar falando sobre isso aí. Tá? Outra coisa, é um livro poético. É um livro poético. Então, o que é um livro poético? É aquele livro que ele parece uma poesia. Né? É um livro que vai se tratar de uma poesia. E hoje, se nós buscarmos nas literaturas de hoje, nas nossas literaturas, não há nenhum livro que se compare com o livro de Jó. Tá? Não tem nenhum livro no mundo que se compare com a literatura feita no livro de Jó. Olha que perfeita, né? As coisas de Deus são perfeitas. A pergunta que ressoa por todo o livro por que os justos sofrem? Como já disse na minha introdução, por que só o justo sofre? Por que o justo sofre? Será que tem algum erro? Essa pergunta e muitas outras que vai aparecer, né, dentro do nosso livro. Porque Jó era justo, era um homem perfeito diante dos olhos do Senhor. Ele merecia sofrer? Né? Ele merecia ter todo esse processo que ele passou, ser tirado toda a sua riqueza, ser tirado todos os seus filhos, e ainda para ajudar ainda uma enfermidade. Será que ele merecia tudo isso? Mas, se ele é justo, todo justo tem que ser provado para ser aprovado. Né? É bem interessante nós estarmos tratando de todos esses detalhes aí a respeito da nossa lição. Amém? Vamos entrar na nossa lição, né? Que vem com o tema aí da lição de número 1. Inclusive, deixa eu só pegar um calendário aqui, a gente vai ver de que dia que vai ser essa aula, né? Nós vamos estar aí entrando na lição de domingo, vai ser do dia 4, né? Lição do dia 4 de outubro de 2020. E ela vai vir com esse tema, né? O livro de Jó. O nosso textuário diz assim: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim,
o que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago, capítulo 5, versículo 11. A nossa verdade prática diz assim: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Né? Muitas das questões que nós passamos aí no nosso dia a dia, como já disse aqui, né? E é bem interessante nós estarmos sempre atentos nesse livro de Jó, porque vai se ensinar uma lição muito grande para nós, né? A nossa leitura bíblica em classe está lá em 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. No livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 14. E capítulo 19, versículo 19 e versículo 20. Em Tiago, capítulo 5, versículo 11. Né? O nosso objetivo geral dessa lição é mostrar que o livro de Jó é uma poesia inspirada que retrata o dilema vivido por uma pessoa histórica. É o que eu falei. Ele ficou na história. A gente lembra de sofrimento, a primeira pessoa que a gente lembra o sofrimento de Jó. Né? E nós devemos estar aí junto com atentos nessa lição, porque vai ter uma lição muito importante para nós. O nosso ponto central da nossa lição diz assim: o livro de Jó é uma poderosa resposta de Deus para grandes questões da vida. Muito bom. Né? Nós devemos ressaltar, né, que esta lição é muito poderosa para nossas vidas, tá? E o Deus usa aí, né, através da vida do nosso pastor José Gonçalves, né, ele é um pastor, um conferencista e membro da comissão apologética, né, da CGADB, e é um líder da Assembleia de Deus lá em Água Branca, né, em Piauí. E Deus usa a vida dele para trazer essa lição para nós, mostrarmos para nós que também nós temos provações, nós somos testados também aí, né? Então nós devemos estar prontos para ouvir a voz que Deus quer falar conosco, né? Jó afirma que é possível o justo ser afligido. Olha que interessante, né? Nesse livro de Jó, o Jó ele prova que o justo ele pode passar sim por provações. Vamos lá. Na nossa parte introdutória aqui, nós vamos estudar que o livro de Jó é uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há em toda a literatura bíblica outra semelhante. Diante da sua estrutura, no estilo e, sobretudo, no conteúdo, o livro de Jó se demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. É, portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido o sentido. É aquilo que eu falei, né? A gente vai perdendo o gosto da alegria, a gente vai perdendo o brilho da esperança, né? E aí a gente acaba se ofuscando, a gente acaba se frustrando, né, com nossos problemas aí, nosso dia a dia, e vai perecendo, né, aos poucos. O primeiro tópico aqui da nossa lição, que tem os seus tópicos, seus subtópicos e alguns exemplos, a gente vai estar passando sobre esses detalhes todos aí, mediante a nossa lição, né? O primeiro tópico vem assim: autoria, local e data do livro de Jó. Primeiro subtópico: o autor de Jó. Quem escreveu o livro de Jó? E o motivo de longos debates. Quem escreveu o livro de Jó? Se você for buscar, você não tem uma resposta concreta, né? Um nome exato. Mas nós vemos aqui na nossa lição que diz assim: as opiniões passam por Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras. Os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus sobre os autores
bíblicos fazem do livro uma colcha de retalhos. Quem é daquela região ali, né, do Nordeste, do Norte, sabe que a gente está falando dessa colcha de retalhos, né? São aquelas coxas que são feitos os fuxicozinhos e são costurados um após o outro, né? Vai formando aquele pano extenso. Afirma-se ele a produção de vários autores em diferentes épocas. Assim foi feita a Bíblia, né? Assim foi feita a Bíblia. Entretanto, o cristianismo histórico conservador não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa, mas como uma narrativa poética inspirada por Deus e regida por um único autor, que é Deus, né? A história toda aí do livro de Jó, nós sabemos que foi uma autoria inspirada por Deus, não pelos homens. O homem foi inspirado por Deus para estar escrevendo, mas quem desenhou, quem escreveu essa história foi Deus. Glórias a Deus por isso, né? A própria Bíblia não apresenta indicações do autor do livro, mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nela expressou a maior parte do livro, né? Glórias a Deus. Sobre essa parte da inspiração aí, lá tem 2 Timóteo, né, 3, 16 e 17, que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, né? Isso aí para a gente deixar uma referência para nossas aulas aí. Segundo subtópico, a pessoa histórica de Jó. A Bíblia mesma atesta que Jó foi uma pessoa histórica. O profeta Ezequiel confirma que ele, de fato, foi uma pessoa real, correlacionado ao lado de Noé e Daniel, lá em Ezequiel, capítulo 14, versículo 14. Se você pedir para algum aluno estar lendo aí, né, é bom sempre você estar entrando dessas leituras para esclarecendo algumas dúvidas aí, até mesmo dos alunos. Em Tiago, por exemplo, atesta a realidade histórica do principal personagem do livro como uma autenticidade textual, quando destaca a perseverança de Jó, em Tiago capítulo 5, versículo 11, que é o nosso texto áureo. Terceiro, a terra de Jó. Já no início do seu texto, o livro de Jó destaca que ele era da terra de Uz, em Jó capítulo 1, versículo 1. Como Jó, Uz era uma terra real, então não era uma história fictícia, né? uma história criada aí da imaginação do ser humano, né? Então ela existiu. A terra onde Jó nasceu existe, né? Os comentaristas situam que Uz ao sul de Edom e ao oeste ao deserto da Arábia, se estendendo a leste e indo até a Babilônia. Em Jeremias 4, capítulo 4, versículo 21, 25 e 20. Né, a localização aí da terra de Jó. E nós vamos ver aqui, né, sobre essa história e a terra de Jó, é que a fé e a obediência de Jó surpreende a muitos. Né, surpreendeu até Satanás aí, né, que ele não questionou nenhum momento, né, toda essa história. Quarto subtópico, a época de Jó. A maioria dos comentaristas situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal Abraão, Isaac e Jacó. Dentre outros, alguns fatos contribuem para que esse entendimento. O sacerdócio como instituição ainda não existia, visto que Jó era o sacerdote de sua própria casa. As filhas de Jó eram cordeiras juntamente com seus irmãos, o que não era permitido pela lei mosaica. Então, naquele tempo já não podia, né? Mas Jó era quem regia as regras dentro do seu lar, dentro da sua casa. Era Jó quem pregava a palavra de Deus, né? Então ele era um sacerdote dentro da sua própria casa. A palavra hebraica Keshitá
traduzida como uma peça de dinheiro, só aparece em outras duas ocasiões na Bíblia. Uma em Gênesis 33, capítulo 33, versículo 19, e a outra em Josué, capítulo 24 e 32. É interessante falar sobre isso aqui, para mostrar, né, que essa palavra hebraica, né, ela só vai aparecer nesses dois livros aí. E em Jó 42:11 aparece. Né? Então a gente tem que estar vendo aí que é um livro real, né? Um livro sério. Não foi uma coisa feita por qualquer um, foi feita por Deus, inspirada por Deus. A autoria do livro de Jó é desconhecida e a sua autenticidade é comprovada, bem como a realidade histórica da Bíblia na terra de Uz no período patriarcal. Né? Então é real, é uma história real. Segundo tópico, a estrutura literária do livro de Jó. Primeiro subtópico, prosa e poesia. O leitor deseja ler o livro de Jó, precisa dar-se conta que de diante dele há uma obra da natureza poética. Isso não torna o livro de Jó menos inspirado do que outros livros da Bíblia, mas revela que ele pertence a um diferente gênero literário. Jó precisa ser lido desta forma, como uma poesia, interpretando, né? Assim, o prólogo e o epílogo estão em prosa e o texto intermediário em poesia, né? Quem é prólogo? Prólogo é aquele que apresenta o cenário, ele vai apresentar a cena, o que está acontecendo, né? E o epílogo é a conclusão da obra, aquele que vai estar aí dando final à história, né? Então a gente tem que estar atento aí. Ele vai ter que ver quem é o prólogo, quem é o epílogo, lendo o livro de Jó, o narrador, né? E o epílogo, que é o que conclui esta obra. Segundo, a organização. No texto, em poesia, há a grande organização. Um monólogo feito por Jó, 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos. Ele faz Bildade e Jofar. 4 outros discursos de um quarto amigo jovem, Eliú, seguindo pela revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e graça, e finalmente a humilhação de Jó diante da revelação divina e a sua restauração completa. Glórias a Deus, né? Ele perde tudo aí nessa história dele, mas ele é restituído, né, por tudo que teve perdido. Terceiro subtópico, abundância de figuras de linguagens. O livro é rico em metáforas. Este é o recurso estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e a maior vivacidade ao texto. O autor almeja que o seu texto seja colorido ao invés de preto e branco. Jó, por exemplo, usa a figura do vai e vem, o tecelão, para demonstrar a brevidade da vida. Jó, capítulo 7, versículo 6. O vento, Jó 7:7. A nuvem, 7:9. A sombra, 8:9. E o 14:2. Uma corrida, uma águia, uma flor, 9, versículo 25 e 26. E do 14:2. No livro também há um recurso estatístico e paralelismos, onde os elementos literários repetem-se na mesma ordem. Um assunto paralelo, né? Paralelismo. Significa isso, é um assunto paralelo. Uma história que corre paralela à história real, né? É isso que está querendo dizer na nossa lição aqui. A nossa síntese vai dizer assim: o livro apresenta uma
estrutura literária de prosa, poesia e prosa. Há também um uso de metáforas e paralelismo, né? Eu vou colocar para vocês aqui uma imagem no nosso vídeo aí para vocês estarem observando. Achei muito interessante, né? Onde eles deixam a cronologia do livro. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui vou estar colocando aqui essa imagem aí. Vocês vão estar vendo aí no vídeo. É muito interessante. Eles dividem, né, a história de Jó em pedaços, né? Dividem aí o livro de Jó, a literatura de Jó em estrofe, os desfechos da história todinha aí. Eu vou estar colocando para vocês estar vendo, tá bom? Muito interessante vocês estar vendo essa imagem aí, que diz assim, ó, o livro de Jó. O primeiro, o prólogo, a crise, o cenário, né, de crise. Segundo, diálogos entre Jó e seus amigos, Elifaz, Bildade e Jofar. A busca de resposta humanista. Terceiro, discursos de Eliú, o começo do entendimento. Quarto, o Senhor responde Jó diretamente. E quinto, o epílogo, o desfecho da prova. Tá bom? Eu vou estar colocando aí e vocês vão poder estar vendo, estudando aí esses 5, né, departamentos aí que foi, vamos dizer assim, cortados em pedaços para poder digerir melhor, poder entender melhor o que aconteceu com Jó. Tá bom? Terceiro subtópico: a natureza e a mensagem do livro de Jó. Primeiro, por que os justos sofrem? Lembra da primeira pergunta que foi feita na parte introdutória da nossa lição? Por que os justos sofrem? Né? Algumas questões mais importantes levadas no livro de Jó são eminentemente de natureza teológica e também filosófica. A questão do sofrimento do inocente e a principal delas, por que o justo sofre? Ainda não, porque os ímpios prosperam enquanto o justo sofre. Por que o ímpio prospera? Né? Ao longo dos anos, tantos teólogos quanto filósofos têm procurado dar explicações para esse dilema humano. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é de somente os maus sofriam em consequências de seus pecados. Se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor. Nesse aspecto, ao longo de seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre essa questão, né? Um desfecho para essas perguntas aí. E nós vamos ver aqui, né, o segundo subtópico. Existe bondade, né, desinteressada. Existe bondade desinteressada. Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. É o que nós estamos vendo aí nos nossos últimos dias, né? As igrejas, pode-se dizer hoje, que se tornaram um delivery, né, um food truck ou algo parecido, né? Você adora a Deus e você já quer a sua bênção, ou você compra a bênção, né? Então a gente tem que estar atento para isso aí, né? Que o nosso Deus não é um Deus de barganha, né? A única obrigação nossa como cristão é adorar a Deus, é servindo a Deus, e as demais coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. Não é preciso a gente pegar e cobrar Deus pelas nossas bênçãos, ou até mesmo fazer um jejum aí, né? A gente acaba fazendo um jejum e acabou de fazer o jejum, entrega na mão do Senhor e fala: agora tá bom, Senhor, agora eu quero minha bênção. Não é dessa forma que a banda toca, não é dessa forma que o Senhor trabalha, né? Não vai ser dessa forma que as coisas vão acontecer na nossa vida. A Bíblia vai dizer para nós que a gente adora e Ele cuida, a gente adora e Ele faz, né? A gente adora e Ele toma conta da nossa família, da nossa casa, da nossa vida, né? Então nós vamos estar sempre atento a isto, né? E nós vamos ver aí em 2 Coríntios 4,17 sobre o sofrimento,
né? O que acontece com a gente no sofrimento. Em Tiago também 1, capítulo 1, 2 e 3, né? Sobre os sofrimentos aí. E a gente não pode não deixar nada, nós não podemos deixar nada nos separar do amor de Deus, né? Lá em Romanos 8, o capítulo 35 ao 37, o que pode nos separar do amor de Deus, né? Nada vai poder nos separar. Tanto é que Jó fala no seu livro aqui que, se nós formos adentrar na nossa lição, que tudo o que o Senhor faz é com perfeição. Ele pode trazer o bem, como também pode trazer o mal. Mas o mal é só do Satanás, irmão Daniel. Não, Deus permite, né? Então Deus, ele faz o bem, como também pode fazer o mal. Ele é Deus, ele faz o que ele quiser. E Jó deixa isso bem claro. O mesmo Deus que traz as benevolências aos seus servos, traz as riquezas, traz as bênçãos, é aquele mesmo Deus também permite, né, a gente ser testado para nós sermos aprovados. Então Jó deixa bem enfatizado no seu livro essa realidade. Amém? Mas um pouquinho mais abaixo na nossa lição vai dizer assim: nessas condições, como diz Satanás, todos são devotos. Todavia, vindo o infortúnio, a tragédia e a calamidade, será que o fervor religioso permaneceria? É isso que Jó deixa bem claro aqui para nós, né? E Satanás questiona isso perante Deus, né? Será que se eu tirar tudo dele, será que ele vai continuar te adorando? Será que se eu tirar a riqueza dele, será que ele vai continuar te exaltando aí e levantando o seu nome entre as nações? É isso que Satanás está questionando Deus. E assim é nas nossas vidas, né? Nessa lição nós vamos estar vendo isso. Porque muitas das vezes, enquanto está tudo correndo bem, é glória a Deus e aleluia, né? Enquanto as coisas estão indo aí a vento e polpa, nós estamos aí chega rodopiando na presença do Senhor. Mas será que quando vem as provações, será que nós vamos fazer igual Jó? Apenas receber? Vamos atentar na nossa lição. Nessas lições vai ser bênção para nossas vidas. Nós vamos estar aprendendo um pouquinho, né, do que nós devemos fazer para adorar a Deus. Satanás esteve disposto a apontar a espiritualidade de Jó. Não subsistiria a uma prova de fogo. Ele não iria resistir. Então Satanás colocou isso em prova, né? O livro de Jó mostra como ele se comportou nesta prova. É isso que nós vamos estar atendendo aqui nessa lição. E terceiro subtópico: o homem pode o homem compreender Deus? Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens, como Paulo, que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão, em Atos capítulo 9, versículo 1 ao 17. Assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor, em Jó capítulo 38 ao 42. A questão para Jó não foi tanto entender Deus, mas sim experimentá-lo, viver e experienciar Deus, que mudou completamente a vida de Jó. Eis uma grande lição deixada por esse precioso livro, né? Nós vamos aprender aqui na nossa síntese aqui que a principal questão do livro de Jó é o sofrimento do inocente. O livro mostra como Jó se comporta diante da prova, né? E assim é a nossa vida. Como nós devemos se comportar diante das provas das nossas vidas, né? Na nossa parte conclusiva da nossa lição aqui, vai dizer assim que nessa lição apresentamos as informações básicas sobre o contexto histórico literário de Jó. Quando o seu gênero, o livro é de natureza poética. Isso é importante para a compreensão da história, estrutura como o livro foi organizado. Vimos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e tempo. Esses princípios são para todas as épocas e culturas, o que é demonstrado
é que o conhecimento de Deus e o anseio de todo ser humano, né? Glórias a Deus por isso. E nós vamos ver aqui, né, que no livro de Jó, o Senhor, ele testa o homem, testa a fidelidade do homem. E que o livro de Jó é um verdadeiro drama épico, que ele ultrapassa gerações. É isso que está querendo dizer aqui, né? E nós vamos ver, né, que o Senhor sempre nos revela no final dessa história um final feliz para todos os que são fiéis, né? Lá em Jó 42, versículo 10 ao 17, Deus sempre guarda um futuro promissor para aqueles que são verdadeiramente adoradores, aqueles mesmos que passam pela prova e adoram a Deus. Amém? Nós vamos estar agora aqui finalizando a nossa aula, né? Nós chegamos ao final da nossa aula. E se você gostou dessa aula, dessa parte aí da nossa introdução, como forma de gratidão, eu peço que você aí já esteja se inscrevendo no nosso canal. Você possa estar deixando já também aquele like aí para ajudar no nosso crescimento, né? E já está compartilhando também nas suas redes sociais aí, nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook. Eu vou estar deixando aí na parte nossa aí, na nossa descrição, o meu telefone, né? Os nossos links dos nossas redes sociais, e você pode estar aí se inscrevendo, nos seguindo nas suas páginas de Facebook. Nós estamos aí com a nossa página aí, Espaço EBD. Nós temos o nosso Instagram, que é @espaço_EBD, e o nosso canal e o Telegram também, que eu vou deixar um número aqui bem embaixo na tela aqui, e você pode estar aí entrando em contato conosco pelo Telegram, pelo WhatsApp, e nós vamos estarmos aí juntos, né, aprendendo a palavra do Senhor. Nós vamos estar ensinando na próxima aula, nossa videoaula comentada, que é a lição de número 2, que vem, né, de lá do dia 11, que vem com o tema Quem era Jó? Né? Quem era Jó? Aí nós vamos estar aprendendo sobre um pouquinho a vida de Jó. Quem era esse homem que sofreu tudo isso? Amém? Deus abençoe a todos vocês. Fique com Deus. Até a próxima lição, né? Se assim o nosso Senhor Deus permitir. A graça e paz. Fique com Deus. Até a próxima.